Olá, futuros estudantes aqui do Niagara College. Eu estou aqui hoje no campus de Niagara on the Lake para fazer o vídeo que vocês escolheram na nossa enquete, tudo sobre a rotina aqui no college, como são as turmas, como são as disciplinas, as provas. Então vem com a gente. Então, uma das coisas mais legais daqui do Niagara College, pelo menos para mim, é a diversidade, é a quantidade de pessoas de países diferentes, de tudo quanto é canto do mundo que vem para cá. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, na minha turma deve ter, sei lá, uns 5 canadenses e uns 10 indianos e mais um bando de gente que fala de língua espanhola. Então tem gente da Colômbia, tem gente da Argentina, tem gente do México e também tem gente do leste europeu, ali da Ucrânia. Enfim, é uma diversidade muito grande. Isso é muito legal porque você consegue aprender, né, um pouquinho sobre a cultura de cada um desses lugares, de cada um desses países, além do que você vai aprender aqui no curso. Uma coisa muito engraçada que acontece é o seguinte: no início das aulas, né, das aulas presenciais, ficava todo mundo assim agrupadinho dentro da sala de aula por nacionalidade, por língua, né? Então você via assim aquele bando de meninos jovens, né? Porque a maioria dos alunos é bem jovem, né? Então ficava aquela garotada assim, os meninos indianos num canto, as meninas indianas aqui. O pessoal que fala espanhol se arrumou lá do outro lado da sala. E aí, assim, eu com um pouco mais de idade, a única falante de português da turma, ficava meio sozinha. Então é muito engraçado. Mas aí, à medida que as semanas vão passando, aí as pessoas começam a se conhecer, a se misturar. É muito legal. Então, de repente, eu sou meio tímida, né? Então eu às vezes passava no corredor assim, dando um tchauzinho assim de longe, parava, daqui a pouco tinha aquele bando de gente em volta, assim, querendo conversar, querendo aprender algumas palavras em português. É muito legal. Eu acho que pra mim essa é a melhor parte e o conselho que eu dou pra você: aproveita essa diversidade, porque é muito enriquecedor. Então, pessoal que quer saber sobre matérias, né? Quantas matérias, se a carga é muito pesada, se não é, enfim, depende de cada pessoa, né? Depende aí da capacidade de organização de cada estudante, mas você vai ter 6 ou 7 disciplinas por período letivo, tá? Então, por exemplo, eu terminei agora o meu segundo período letivo, aqui a gente chama de termo, né? No primeiro termo, que eu ainda estava no Brasil, fiz online, totalmente online, estava ainda muito complicada a questão da pandemia. Eu tive 7 matérias para estudar no período de outono, né, que foi de setembro, que começou em setembro do ano passado. No período que eu acabei agora, que foi o período de inverno, eu tive 6 matérias. Então é bastante coisa, você tem que se organizar bem para não perder o ritmo e é isso. Teve alguém que perguntou na caixinha do Instagram assim: sou obrigado a fazer todas as matérias do meu schedule? Sim, óbvio, você é obrigado a fazer, até porque, por exemplo, se você resolver, não quero fazer essa matéria aqui, pode ser que no período letivo seguinte alguma outra disciplina fique bloqueada, porque aquela que você deixou de fazer seria pré-requisito, entendeu? Para essa nova matéria. Então, a melhor coisa é você fazer direitinho tudo que estiver no seu schedule para você não, como eles dizem para você não fall behind, né? Para você não ficar para trás. E aí nos seus estudos isso pode te enrolar lá na frente e atrasar a tua formatura, tá? Bom, e algumas pessoas também perguntam, mas o quanto tempo dura um período letivo, né? Um term? Bom, um período letivo dura 15 semanas, né? Ou seja, quase 4 meses, e é dividido assim: você tem 7 semanas de aula, uma de pausa, que é um break, e mais 7 de aula de novo. Então, nessa semana de pausa, né, que é a break week, não necessariamente você vai ficar de folga. Muita gente precisa utilizar essa semana para estudar, para botar as leituras e os trabalhos em dia, porque o volume de
trabalhos é grande, então por isso que chama também, chama Reading Week também, né? Break Week ou Reading Week. E tem gente também que aproveita para trabalhar full time, porque quando você está de folga das aulas, você tem o direito de trabalhar full time, tá? Então só para responder uma outra dúvida que surgiu lá na caixinha, estudante pode trabalhar mais de 20 horas? Não, não pode, é contra a lei, tá? Pode dar muito problema para você com a imigração se você for estudar e trabalhar mais do que 20 horas. Mas se você tiver de folga, de férias, você pode trabalhar full time, tá? E se você arranjar um emprego no campus, você também pode trabalhar full time. De outra maneira, né? Não, de jeito nenhum, tem que ser 20 horas mesmo. Até porque, vou ser muito sincera agora, você não vai ter tempo de trabalhar full time e de estudar, porque o curso já é full time, entendeu? Então, assim, quando eu digo, você vai ter 6, 7 matérias, você vai ter aulas, sei lá, quantas horas por semana, não é só você não vai, o seu tempo não vai ser consumido só naquela hora que você está lá com o professor assistindo a aula, não. Tem muita coisa para fazer fora da sala de aula. Eu diria que metade, assim, da carga horária tua é fora de aula, da sala, tá? Bom, sobre os horários das aulas, né? Um mês antes, mais ou menos, das suas aulas começarem, a cada período, você vai ter que ir no site lá do Niagara College, no meu caso, ou do college que você for fazer, creio que os esquemas sejam parecidos, e você vai ter que fazer seu esquema de aulas, sua agenda de aulas, sua timetable. E já respondendo a uma outra pergunta que nos fizeram aqui, os horários mudam muito, os horários são doidos? Sim, os horários são doidos. Você tem que estar realmente à disposição do college, tá? A tua vida você vai ter que organizar em função dos horários do college, porque o college é a tua prioridade aqui no Canadá, né? Então, os horários são doidos, assim. Não quero dizer assim que, por exemplo, vamos supor, segunda, saiu lá seu esquema, sua agenda de aulas. Aí você viu lá, toda segunda-feira eu tenho aula de 9 às 11, toda terça eu tenho aula de 1 às 3, quinta tem aula de, sei lá, 2h30, 5h30. É assim, não é uma coisa assim, eu estudo de manhã, eu estudo de tarde, não. Cada dia pode ser um horário diferente, entendeu? Mas claro que de semana para semana esses horários vão se repetir, tá? Então você vai ter sempre aula segunda de 9 às 11, vai sempre ter aula terça de 1 às 3 e assim por diante. Mas isso muda de termo para termo, tá? Até porque isso acho que tem a ver com a agenda dos professores e os seus professores vão mudar, enfim. Então os horários são bem doidos e até é mais fácil você tendo um trabalho part-time, você negociar com seu chefe, olha, dia tal e tal e tal eu não posso porque eu estou no college. Enfim, mais um motivo para você trabalhar part-time, né? E é isso, os horários são bem doidos. Sobre presencial e online, o college está retomando as aulas presenciais. Então, nesse último período agora eu tive metade presencial, metade online. Então, vai ter dia também na semana que você vai ter que separar um tempo para viajar até o campus. Se você for de ônibus, você vai levar, sei lá, dependendo de onde você mora, você pode levar até 1 hora para chegar lá. Enfim, então a tua rotina vai ser assim, uns horários bem, bem doidinhos mesmo. Trabalhos, quizzes, provas, trabalho em grupo, tem de todas as modalidades que você possa imaginar. E são muitas entregas por semana. Então você imagina 6, 7 professores te pedindo, sei lá, pelo menos uma entrega por semana de cada disciplina você vai ter que fazer. Então é trabalhoso, sim. Se você quiser fazer bem feito, tirar nota boa, é mais trabalhoso ainda. Então é por isso que eu digo assim, quando você olhar seu schedule, né, sua timetable, pensa que aquilo ali são só os encontros com os professores. Você vai gastar, sei lá, às vezes o mesmo tempo que você está ali em aula, vamos supor que você fique, sei lá, você tenha, vou chutar aqui, 10, 15 horas de aula por semana.
vamos supor. Você vai gastar mais umas 10, sei lá, dependendo do teu ritmo, para fazer o que vão te pedir. E aí você vai ter que estudar para quizzes, né, que são testes rápidos, né, de perguntas e respostas. Você vai ter que escrever muitos ensaios, fazer apresentações orais, que sejam ao vivo, seja em PowerPoint com voice over, né, com gravação. Então, prepara aí a munheca, os dedinhos aí, que vocês vão fazer muito. Tem muito trabalho para entregar, muito, 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 né? O Flávio até fala assim, meu Deus, a pessoa passa o dia inteiro no computador. Passo o dia inteiro no computador e quando você acha que acabou, vem mais e mais e mais. Não estou reclamando, eu estou falando a verdade, mas é bom porque te ajuda a fixar, né, o conteúdo e você vai aprimorando seu inglês cada vez mais, né? Eu tô há um ano, né, no college, sendo que no Canadá, né, aqui em solo canadense há uns 4 meses e eu já tinha um nível de inglês bacana, mas melhorou assim absurdamente. Principalmente a escrita, não, principalmente não, acho que as duas coisas, a fala e a escrita. É um salto assim inacreditável. Vocês vão ver que é muito legal. Você de repente você se pega assim já escrevendo e falando, enfim. Vale a pena a dedicação, tem suas recompensas. Nos perguntaram também sobre nível de dificuldade, né, dessas provas, desses trabalhos. Mais uma vez, depende de você, depende da tua dedicação, depende da disciplina. Tem disciplinas que são mais difíceis, tem outras que são mais fáceis. No meu caso particular, mas aí é tão pessoal isso, né? Eu não achei difícil os conteúdos, eu só achei em excesso, achei muita coisa assim como eu estava dizendo, para você dar conta, para você não ficar para trás, é complicado às vezes, né? Cansa, dá uma cansadinha, mas assim, não é que seja difícil, mas claro, vai depender de você, de como é que está o seu inglês, de como é que é a sua experiência prévia, enfim, de como você se organiza para estudar, tá? E assim, prova mesmo, pela experiência que eu tive, são 2 provas, tá? Você tem trabalhos para entregar, como eu falei, de diversos tipos toda semana, mas prova, você tem 2 provas de cada disciplina. Uma quando está terminando as primeiras 7 semanas, né? Quando está chegando na metade do termo, você tem uma prova midterm, e depois você tem a última prova, que é a prova final de termo, né? E aí essas provas costumam ser um pouco mais extensas, enfim, você tem que lembrar de tudo que foi estudado até ali. Essas são mais difíceis, não, são mais trabalhosas de fazer, tá? E geralmente você faz presencialmente, né? E aí tem um esquema de vigilância, tem umas que parece vestibular, assim, tem um professor que botou todo mundo num auditório enorme lá para fazer a prova, com um monte de gente vigiando, cartãozinho de resposta. Tem outras professoras que são, né, eu digo professoras porque a maioria no meu caso são mulheres, que são mais tranquilas, enfim, mas tem uma galera que gosta de fazer assim um clima de até porque tem no college, vocês vão perceber, assim como nas instituições de ensino brasileiras também, né? Pouco antes de começar esse curso eu me formei, eu fiz uma pós-graduação na PUC lá no Rio e também tinha isso, tem uma política anti-plágio, né? Muito forte. Então, quando você entrega um trabalho, as entregas dos trabalhos são feitas por intermédio de uma plataforma online bem bacana chamada Blackboard, no caso aqui do Niagara College. Quando você submete lá o seu documento de Word, ou seu PowerPoint, o que seja, seu PDF, ele é varrido por um aplicativo chamado Safe Assign, que ele detecta se você plagiou coisas da internet, se você copiou e colou, enfim. Então,
É, por isso que às vezes os professores fazem um esquema de prova assim, tipo vestibular com muita vigilância, porque rola cola, né? A galera mais jovem aí gosta de fazer, de trocar ideia, né? Digamos assim, durante a prova. Então tem uma política de vigilância bem forte. E as provas de midterm e de final de term costumam ser um pouquinho puxadas, um pouquinho mais extensas, digamos assim. Gastos extras, sim, você vai ter gastos extras, não é só a tuition, que é aquela gracinha, né, bonita. Você vai ter, em alguns casos, gastos com livros. No meu caso, não tive muitos, né? Até hoje estou terminando o primeiro ano, só tive que comprar um livro, um e-book, que é de marketing, e acho que ele custou, tipo, acho que foi uns US$ 90, não foi barato não. Mas ele serviu para o segundo ano também, para uma disciplina de vendas, marketing no primeiro, vendas no segundo período. Você possivelmente, dependendo do seu curso, você vai ter que gastar um dinheirinho com alguns certificados. Então, por exemplo, no meu caso, eu tenho um certificado de Smart Serve, que é para lidar com bebidas alcoólicas, né? Porque eu estou na área de turismo. Esse custou uns US$ 40, mas é bom você ter, é bom para o seu currículo. E tem um outro que eu fiz também de um software de reservas de hotel, de turismo, enfim, são coisas específicas do meu curso, mas é possível que você tenha que gastar aí 30 aqui, 40 ali, com coisas assim, com certificados, mas isso vai agregar ao seu currículo depois e isso conta como nota também para o college, tá? Os professores vão te pedir para fazer esses certificados, que são mini cursos, né? E, claro, transporte, estacionamento, se você tiver carro, se você tiver a sorte de ter um carro, você vai ter o azar de pagar o estacionamento, que é caro, mas vale a pena, porque você vai economizar muito tempo de deslocamento. Eu não vou falar preços aqui, porque vai variar de college para college. E no caso de você não ter carro, você vai ter que pagar o ônibus, né? Que eu vou te falar, não achei barato também não, viu? Aqui na região não tá barato não. Então é isso, tem alguns gastos extras sim, tá? E tem, só para finalizar aqui, tem umas perguntas soltas, meio aleatórias aqui que eu não consegui encaixar em nenhum bloco aqui do vídeo, vou responder aqui rapidinho. Alguém perguntou assim sobre o Niagara College, dá para se perder lá dentro? Dá, dá para se perder lá dentro, mas assim, nada que com umas 2 semanas você já não tenha se entendido, aí você não se perde mais, é só aquele impacto da chegada, tá? Tem como pedir ajuda para fazer currículo? Tem, o Niagara College tem uma galera que dá esse tipo de ajuda se você precisar. Ajuda com o currículo, cover letter, com entrevista, tá? Ajudam com tudo, sim, caso você sinta essa necessidade. Computador para comprar. Computador para comprar, eu acho melhor eu deixar as especificações aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar de um computador basiquinho, que é, por exemplo, o computador que exigem para o meu curso, tá? O laptop. Mas caso você vá fazer algum curso assim mais tecnológico, tipo fotografia, por exemplo, você vai precisar de uma configuração maior. Olha no site, lá no site do Niagara College, vai clica lá no teu programa e em algum lugar vai ter lá Requirements e aí você vai ter lá, eles vão dizer se você precisa ter computador ou não e a configuração, tá? E alguém perguntou questão de quanto tempo entre a aplicação e o aceite, né, e a emissão da LOA, da Letter of Acceptance. No meu caso, demorou, porque, como eu falei, estava na crise da pandemia ainda, então eu apliquei em final de setembro de 2020
e só tive a resposta em janeiro de 2021. Mas eu acho que agora tá mais rápido, tá? Acho que já recuperaram. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não sei se respondi tudo do jeito que vocês queriam, mas qualquer coisa me manda um inbox que a gente responde. Beijos!